Bom dia, alunos do quarto ano. Olha só o nosso cronograma da aula de História de hoje. Vocês vão responder as atividades da página 74 até a 78. Nós iremos falar aí nas duas páginas 72 e 73 sobre as outras formas de escravidão indígena. No início da colonização do nosso país, os primeiros escravos foram os índios, os indígenas. Estas duas imagens aí está representando a captura dos índios, realizada pelos bandeirantes, que eram homens que saíam procurando índios para escravizar e para vender para os donos de engenho. Os donos de engenho eram homens muito poderosos e que produziam o açúcar, um produto muito valioso na época. Olha só. Então, na página 74, voltando a essa discussão sobre os indígenas, sobre os direitos dos índios, que até hoje, eles sofrem com isso pela luta de demarcação de terra. Eu quero que vocês observem as imagens da página 73 e 74 para responder essas atividades aqui. Então, tem os quadrinhos aí para você enumerar corretamente. Então, observando as imagens 1 e 2, nós podemos perceber que são visitantes, no caso aí, ou pessoas de outro lugar, estão montados a cavalo, fazem contato com indígenas que habitavam determinada região. As imagens 3 e 4 está mostrando muitas pessoas armadas ocupando o local onde os indígenas viviam. A imagem 5 já vai mostrar o quê? Os visitantes construíram suas casas e os moradores indígenas estão abandonando o local. E na imagem 6, os moradores perderam definitivamente suas terras, ou seja, invadiram as terras dos índios e eles perderam seus direitos, Foram vencidos pela força do mais forte. Olha só. Na página 74 ainda, a questão número 1 tem a seguinte pergunta. O que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? Lembra da carta de Pero Vaz de Caminha? Então, naquela carta está relatando o quê? Que nesta data, os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil. Então, a chegada dos portugueses. Esse fato representou uma descoberta ou uma invasão? No caso, para os indígenas. Foi descoberta ou uma invasão? Para os indígenas, foi uma invasão. Por quê? Eles já eram os donos da terra. Eles já eram os moradores daquele lugar, correto? E a página 75, a questão número 2, traz a seguinte pergunta. As terras ocupadas pelos portugueses já eram habitadas por outros povos. A gente já falou, Quem eram esses povos? Os indígenas. Aí está pedindo para você escrever alguns costumes dos índios. Então, os indígenas, eles andavam nus, não tinham hábito, de vestimentas, assim como nós hoje e nem como os portugueses. Falavam outra língua, tinham outro tipo de alimentação, certo? Agora, na mesma página, questão número 3. Por vários séculos, as aldeias indígenas foram invadidas e destruídas. Você sabe por que isso aconteceu? Por quê? Porque os portugueses exploravam, ou seja, procuravam riquezas nestas terras. Então, era interesse aí econômico, Eles exploravam as terras indígenas e aprisionavam seus habitantes. Nas atividades da página 78, galera, é a unidade 3, que dá início ao terceiro bimestre. Estamos um pouquinho atrasado, normal, A aula à distância é assim mesmo. Você vai analisar as imagens das páginas 76 e 77. Então, na imagem da página 76, é a Vista de Olinda, É uma obra de arte de Franz Post.
O ano é 1662. Na página 77, já é a vista parcial da Marginal Pinheiros, em São Paulo, e o ano é 2014. Então, eu quero que vocês observem cada detalhe das duas imagens e responda a página 78, né? Então, aí tem as questões sobre essas duas imagens, que você vai analisar cada detalhe e anotar aí, certo? Vamos concluir da página 78, que é bem no finalzinho, você irá fazer no caderno. Então, você vai fazer o cabeçalho, né? Depois da capinha aí, vai fazer o título, que é o Vamos Concluir, página 78. Aí tá pedindo assim, ó. Você também pode ser o artista do lugar onde mora. Está falando isso porque na página 76 é uma obra de arte. E na 77 nós temos uma fotografia. Então, você vai fazer um desenho desse lugar, no caso da nossa cidade, Goiânia, né? Então, você vai representar algum ponto importante de Goiânia. Então, eu separei aqui algumas imagens, você pode pesquisar na internet alguma imagem que você consiga representar por meio de desenho, ou talvez você queira imprimir uma imagem, tá? Então, se você imprimir, você vai recortar, colar no seu caderno, tá? E escrever o nome do lugar. Ou se você desenhar também, a mesma coisa, e assim você estará construindo um documento histórico imagético ou iconográfico, lembram disso? Porque é uma imagem. Então é isso, galerinha. Façam com capricho, tá? Depois manda as fotos para mim, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.